Pessoal, hoje nós vamos desenhar ou adaptar quadro de carga e diagrama unifilar. Tá? Eu tenho aqui um exemplo nos dois arquivos que estão lá no Cigar. Um é quadro de carga e outro diagrama unifilar. Eu coloquei os dois um dentro do outro aqui para facilitar um pouco para a gente. Tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com o quadro de carga, certo? Na verdade, o quadro de carga vai depender muito do projetista, tá? Por exemplo, a NBR 5410, ela faz a distribuição ou o cômputo da potência, atribuição de carga em volt ampere S, tá? Então, pode ser que a pessoa queira incluir mais uma coluna aqui, ó, né, nessa tabela que foi desenhada, né? E colocar aqui a potência aparente, né? Aqui eu coloquei nessa tabela o fator de potência e a potência ativa, porque as normas da Celesc ainda estão assim com potência ativa. Então é comum o professor para residência pelo menos fazer isso. Na indústria, a gente às vezes coloca aqui também a potência aparente, às vezes até a potência reativa também, certo? Bom, na verdade aqui eu coloquei aparente também, tá vendo? Ó? Tem o S, o P e o fator de potência, né? Por exemplo, chuveiro, fator de potência 1, o S igual ao P, tá vendo? Tomadas de cozinha, estou considerando 0,9, tá? Mas isso na norma, a norma atribui em VA direto, a norma não usa fator de potência em BR5410, né? Mas a Celesc aqui, ela faz atribuição de carga para potência em watts, então ela tem uma tabela lá que pede qual a potência instalada em watts, então é interessante que a gente some em watts, né? Bom, como isso aqui não é aula de projetos, é aula de desenho, né? Eu vou só mostrar para vocês como que a gente usaria aqui. Note que a gente viu na aula passada o comando de edição de texto, né? O DT, Dynamic Text, né? Certo? Por exemplo, se eu colocar ele ali, ó, nesse caso aqui, eu não 2.5, não sei qual é a escala aqui, eu vou deixar assim. E o texto, acho que ficou bem gigante o texto, né? Então, vamos ter que diminuir isso aí, tá? Bom, a gente poderia usar então o comando Dynamic Text para só diminuir o texto, né? Tá? Ou eu posso simplesmente editar o texto que já tem ali, nesse caso já tem texto, eu posso diminuir daí a altura. Vamos fazer de novo aqui então, Dynamic Text, caso a pessoa não tenha o quadro, né? Insere aqui. Bom, vou usar aqui, tá 2.5 ali, vou colocar 0.5. Vamos ver como é que fica. Não, ainda ficou grande, né? Então, Dynamic Text, vou colocar 0.08. Desculpe. Dynamic Text. Aqui eu dou Enter, depois ele pergunta, não, já está a altura, tem que fazer Dynamic Text. A altura está 0.5. Ele não está aparecendo ali tem que especificar o ponto. Agora sim a altura, tá? Eu não tinha especificado o ponto. Então vou colocar 0. Claro que eu poderia medir a altura daquela ali, né? 0.05. Eu fui na tentativa e erro aqui, né? Ó. Então se eu agora fizer Dynamic Text, vamos ver aqui. Não mudou ainda, peraí. Vamos fazer o seguinte. Bom, Dynamic Text insiro o ponto, agora a altura, né? Vou colocar 0.02. Olha só, talvez aqui desse, né? Uma outra maneira seria de eu dar um zoom aqui, né? Ou ver as propriedades desse texto e fazer um igual. Mas aí a pessoa pode, se estivesse começando a fazer o texto, simplesmente seria o texto, né? Nesse caso aqui, ó, eu posso simplesmente copiar, né, uma linha dessa, copiar vários, tá?
colocar para baixo e depois editar. O que eu faria aqui, tá? Faria copy, seleciono os objetos, esse. Bom, vou fazer o seguinte, vamos pegar um que já está completinho, né? Copy, esse e esse, dá Enter. Ligo o outro já está ligado para ficar retinho, e eu pego um ponto de deslocamento, pode ser qualquer um, né, pessoal? Ó, eu colocaria aqui e depois, por exemplo, usaria o comando da TextEdit, assim, ó. Esse aqui, ó, TEdit. Aí eu venho aqui e edito, né? Tomadas da cozinha e banheiro, né? A potência. Um cliquezinho de novo aqui para editar. Olha lá, 1800. Né? Aí, aqui a fase também, a gente pode colocar a fase, né? Eu poderia, por exemplo, copiar esse aqui, ó. Trazer para cá, né? E aqui, Text Edit. Tá vendo? TEdit, né? Vem aqui e coloco, sei lá, fase A, né? Ali para cima, posso copiar também, os outros que não tem aqui, né? Aqui também é fase A, aqui também é fase A. E depois outros aqui coloquei fase B, C, vamos supor que fosse trifásico o circuito, né? Certo? Bom, uma outra. E essas linhas que ficaram a mais aqui, né? As linhas que ficaram a mais, eu posso simplesmente selecionar, faço uma cross Windows assim, da esquerda para a direita. E já selecionou. Não deu, né? Aí. Uma cross Windows. E agora deleto. Certo? Bom, e agora como é que eu faço? Meu quadro ficou, né, desse jeito aqui. Aí tem um comando muito interessante que chama stretch. Só S, tá vendo? Ó? Stretch. Né? Se a gente digitar só S, ele já entra. Como é que eu uso esse comando? Eu faço o seguinte. Eu vou deixar o Word ligado aqui, é interessante para não ficar... Depois eu vou ligar, para vocês verem o que acontece se eu não ligar, tá? Eu faço uma cross window, de baixo para cima, assim, ó, da direita para a esquerda, desculpa, de baixo para cima, cortando. Aí eu dou Enter, certo? E aí eu coloco um ponto de deslocamento, qualquer. Pode ser aqui do lado, ó. Clico aqui. Olha só o que eu posso fazer, ó, com a tabela, certo? Se eu ligar o Word agora, ele vai fazer certinho a 90 graus. Eu venho aqui e consigo ajeitar a minha tabela, né? Fazer o quadro de carga. Uma outra coisa, agora se eu quisesse aumentar, bom, se eu quiser aumentar a mesma coisa, eu uso o comando stretch de novo, faço uma cross window, daí só pego essa primeira linha, Enter, um ponto de deslocamento qualquer aqui do lado e vou levando para baixo. Depois eu ajeito, né? Bom, aí eu quero colocar mais coisas aqui para baixo. Eu posso copiar tudo que está aqui dentro. Primeiro eu posso copiar as linhas, né? Faço uma cross window assim para pegar só as linhas, ó. Da direita para a esquerda, porque se for da esquerda para a direita eu pego tudo que está dentro, né? Assim eu pego só o que está cortando a janela, né? Ó. Bom, eu selecionei. Beleza. Agora eu acho que eu posso usar o comando copy, vamos ver. Copy. Como eu já tinha selecionado, eu posso primeiro usar o comando, depois selecionar, mas agora eu selecionei e depois usei o comando, né? Coloco o ponto de deslocamento aqui fora e ó. Claro que aqui vai ficar meio no olhômetro, mas tudo bem, né? Se eu quiser fazer certinho, é só pegar um ponto de deslocamento certinho ali, eu consigo fazer, quer ver? Ó? Vou fazer assim, ó. Eu vou usar o comando copy, selecionar objetos. Vou selecionar estes objetos aqui, certo? E um ponto de deslocamento, eu vou fazer assim, ó, shift direito, endpoint, pegar esse aqui, ó,
Não, ele está pedindo para selecionar objetos, calma. Vou fazer de novo, copy, seleciona objetos, tem que sempre ler aqui na linha de comando, pessoal, aqui embaixo, o que ele está pedindo, né? Vou fazer meio rápido. Enter. Ponto de deslocamento, ele está pedindo lá, displacement, daí eu faço assim, shift direito, base point, né, ó. Shift direito, end point, esse aqui. E agora, shift direito, end point, ou aqui não é um end point, então aqui é um cross, aqui, tá vendo, ó, uma intersecção, vamos ver aqui, ó, intersection. Ele não pegou aqui também, porque essas linhas na verdade são independentes aqui. Aí não vai dar, vai ficar meio no olhômetro mesmo aqui, né, porque não tem uma intersecção ali, certo? Mas tudo bem, ó. Inclusive se eu der um zoom aqui, bem aqui em cima então, ó, como não é um comando, não é, aqui não necessita tanta precisão assim, é só uma tabela, né? Tá pronto. Uso o comando stretch de novo, seleciono o objeto novamente na janela de baixo para cima, enter, um ponto de deslocamento qualquer, e agora, ó, eu faço ela certinho do tamanho que eu quero. Tá? Então, vocês podem depois pegar o arquivo lá, quadro de cargas, e brincar, fazer isso, aumentar o número de colunas, diminuir de linhas, né? E editar os parâmetros que estão dentro, certo? No caso do diagrama unifilar, eu mostrei aqui um diagrama unifilar de uma casa, tá, pessoal? Um exemplo para vocês, né? Olha só, aqui eu teria a rede da Celesc, passando aqui, estão vendo? O eletroduto, a alimentação, com o dimensionamento da alimentação, né? O disjuntor geral, tá? 50 amperes, 50 kA é a capacidade de interrupção simétrica do disjuntor. Aqui o DPS, dispositivo supressor de surto, né? Que é ligado da fase para a terra. No diagrama de filar a gente representa assim, né? Isso aqui é padrão para residência, né? 275 volts, 20 kA, classe 2, né? Aqui o medidor de kWh, né? Representado. Aqui a caixinha de medição metálica. E aqui o símbolo dizendo que essa caixinha está sendo aterrada, né? Aqui o cabo indo para a residência. Lá dentro no quadro, agora esse quadro aqui, ó, seria o quadro dentro da residência. Aqui eu estou supondo uma residência com 2 pavimentos. Tem um quadro de distribuição dentro, embaixo, e um outro quadro de distribuição em cima. O quadro de baixo, ele tem o último disjuntorzinho aqui, ó, alimentador de CD superior. O último disjuntorzinho, ele vai subir e vai lá para o pavimento superior. No pavimento superior, eu tenho um outro quadro que alimenta o pavimento superior da residência, certo? Bom, é obrigatório agora nas áreas molhadas usar DPS, né? DPS não, desculpa. DR, né, pessoal? Então aqui a gente tem um interruptor diferencial residual, né? E aqui tem um disjuntor, né? Tá vendo? Nesse caso aqui, por exemplo, o disjuntor é de 30 amperes. O IDR, ele não protege contra corrente de sobrecarga ou curto, ele protege só contra corrente de fuga, diferença entre a corrente da fase do neutro, né? Nesse caso aqui, que é um circuito monofásico, o disjuntor ele é monopolar, mas o DR ele tem que ser bipolar, tá vendo? Então, ó, 30 mA é a corrente de fuga, para ele desarmar, e 40 amperes é a corrente que ele suporta. Se a corrente passar de 40 amperes, ele vai queimar. Tem que ter o disjuntor, né, para poder fazer isso. Ou dá para usar também um DDR. O DDR ele é disjuntor e interruptor de corrente de fuga, né? Ou um interruptor diferencial residual junto, né? É mais caro, mas ele cumpre as duas funções. Claro que nesse caso ele teria que ser bipolar, certo? Então, o que é comum de fazer é o seguinte, ó, por exemplo, vários circuitos aqui, ó, de 25 amperes, né? A pessoa colocou aqui um IDR de 40, ó, certo? Supondo que, claro, que os 3 circuitos, na verdade, não estão com sobrecarga ao mesmo tempo na residência, né? Ele está usando a potência instalada dos 3 circuitos, calculou a corrente e viu que daria para colocar um de 40 aqui. Ele tem que ser maior que o maior deles aqui, né? Mas o ideal talvez até que fosse maior que a soma. Mas como aqui não é aula de projeto,
é só o desenho que eu vou mostrar para vocês, né? Então aqui é muito fácil, né? A gente poderia pegar esse desenho, copiar, né? Aqui é fácil só desenhar um quadradinho, um círculo, né, pessoal? Aqui é a potência, ó. Os condutores, a seção dos condutores e disjuntores, né? Vamos supor que eu tivesse mais um circuito aqui, ó. Certo? É só usar o comando copy aqui, né? Copy, por exemplo, selecionar, tem que só dar um cliquezinho, né? O que está aqui dentro, Enter, já selecionou o ponto de... Bom, aqui eu teria que selecionar também a linha, né, pessoal? Depois eu faço a linha daí, né? E aí vamos supor que eu tenha mais um circuito aqui, ou mais um outro aqui embaixo, e... Peraí. Mais um outro aqui. Eu posso daí depois completar o desenho, né? Por exemplo, line, shift direito, midpoint, shift direito perpendicular, né? Aqui ele está com o outro ligado, posso desligar e aí eu posso ir completando, né? Aqui eu posso usar de novo Dynamic Test, ó, pessoal. Ou não, aqui eu quero editar, né? Então é test edit, edit, assim, ó. Aí, na verdade só basta digitar. Eu acho que o TD ali ele já funciona, né? Não, TD. Não. Tem que digitar T-edit, né? Certo? Porque aí o comando é text edit. Né? Então eu clico aqui. Aqui ele apareceu uma outra janelinha, beleza? Né? Mas eu posso trocar daí a fonte e tudo, né? E aqui novamente eu tenho acesso e posso digitar bipolar. Bom, aqui eu posso digitar o que eu quiser aqui, né? Certo? Tranquilo, né, pessoal? Essa caixinha aqui dá um ok aqui. Deu. Pronto. Né? Na caixinha de texto. Tem várias maneiras de digitar texto, como eu tinha falado para vocês. Nesse caso aqui, ó, a gente já vai digitar diretamente o texto ali, né? Tá? Esse aqui e ali a gente já tinha as propriedades com a caixinha, né? Fica melhor, certo? Então é isso, pessoal. Para ajudar vocês a fazer diagrama de filar e quadro de carga, né? Claro que aí os outros desenhos, que se fosse partir do zero, teria que desenhar os retângulozinhos, né? De usar os comandos que a gente já estudou, o trim, né? O círculo, retângulo, né? E os comandos importantes que a gente aprendeu hoje foi esse stretch aqui, que é bem legal para colocar mais linhas ou menos linhas, né? Na tabela do quadro de carga. Tá bom, pessoal? Obrigado.